governança não vai tirar daquele centro de poder a decisão. O que vai adicionar é estrutura. Eu gosto de falar que o acordo de acionistas ele é um tripé. Então, você tem 3 grandes áreas que você trata no acordo de acionistas. Quando tem mais gente que happy hour no cap table, vai dar errado. Você não pode queimar o teu negócio no mercado. As notícias viajam rápido. Tem uma coisa que é mais cara que advogado caro. É contrato mal feito. Advogado barato. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcast, onde a gente traz fundadores, CEOs, C-Levels, VPs, gente que está construindo de fato o Brasil para contar para vocês um pouquinho daquilo que eles fizeram que deu muito certo, daquilo que eles fizeram que deu errado e principalmente trazer insights para você poder aplicar no teu negócio, no teu dia a dia, seja no teu PJ ou na tua vida pessoal. E hoje a gente sabe, né, que a gente tem muitas tretas societárias que acontecem por aí. Elas normalmente começam lá no contrato. Só que quase ninguém percebe, né? Até ser tarde demais. Porque é normal, quando a gente começa um negócio, a gente está mais preocupado em fazer o negócio dar certo do que ter um contrato de acordo de acionistas que vai regir como a empresa funciona. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre essas decisões que moldam, né, o futuro de uma empresa antes mesmo da operação ganhar escala. Vamos falar também de M&A, governança, erros quando a gente está ali falando entre os sócios e o que separa quem só negocia de quem realmente, né, dita as regras do dia a dia. E para isso, eu trouxe aqui, o time do G4 trouxe aqui uma pessoa muito especial, que é a Carol Audi, que é sócia do Sescom Barriot. Olha só, falei que certinho, hein? Que é um dos maiores escritórios full services do país e ela já liderou operações bilionárias com SoftBank, Brookfield, Laureate, DASA e Digital Health, entre vários outros clientes que eles atendem lá. Além de tudo, ela é mentora aqui no G4 Educação e é referência em M&A, governança e Venture Capital no Brasil. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao Papo de Gestão. Muito obrigada, Bruno. Estou feliz em estar aqui com você. Vamos ter uma conversa interessante sobre um tema pelo qual sou apaixonada. Bom, você, né, já fez ali 3 mestrados, atua com fundo, empresa grande, empresa média, lida com decisões que acabam mudando o rumo de muitos negócios. Mas antes de tudo, qual que foi o momento da sua carreira que você mais foi moldada e que mais te ajudou a ter o jeito que você pensa hoje sobre esses temas? Acho que não foi um momento, foram alguns momentos, mas eu acho que eu tenho 2 episódios que foram mais decisivos para mim, para transformar a forma como eu penso e como eu ajo hoje. Então, eu comecei a minha carreira, eu não comecei como uma advogada de M&A. E eu acho que isso foi muito interessante e trouxe para mim um repertório bem bacana. Eu comecei como uma advogada de contencioso. Você sabe que contencioso é briga. Então, eu comecei a carreira lidando... O que é contencioso para quem não entende? Para quem não sabe o que é contencioso, é briga. Então, quando você tem interesse contraposto, não estamos de acordo. Mas não você precisa fez um ser contrato, só societário. não precisa Qualquer ser só societário. Fornecedor, qualquer briga. cliente, Exatamente. Então, tem um problema, tem um fornecedor relevante, meu contrato não está funcionando, estamos em desacordo. Isso é contencioso, tá? Sempre contencioso estratégico, empresarial, mas briga. Eu acho que a minha personalidade natural, ela é um pouco mais afirmativa. Então, eu tinha uma boa intersecção com o contencioso. Mas no Brasil é muito difícil militar no contencioso, porque a gente sabe que a gente tem um judiciário que talvez não ajude tanto, né? Não quero dar muitos adjetivos. Sim. Então, o que acontecia é que, quando eu acertava, o meu cliente achava que eu não tinha mais que obrigação. E quando não dava certo, a culpa era do advogado. Então, causava uma frustração no resultado do esforço do trabalho. Perfeito. E eu sempre trabalhei em escritório grande, e eu estava ali num escritório que era muito transacional, e eu comecei a ter muito mais relacionamento com as áreas de empresariais, M&A, e aquilo acabou me fisgando, e eu fiz um movimento de carreira.
porque eu comecei a lidar com contencioso societário, com briga mesmo societária, e eu percebi que no M&A ele me traria uma satisfação muito grande de conseguir fazer uma negociação e entregar para o cliente e para a outra parte aquilo que eles gostariam. Então isso me moldou de uma forma que, primeiro, como eu comecei no contencioso, eu sei o que pode dar errado. Perfeito. E eu sei como conduzir uma briga. E isso me trouxe um olhar diferente, né? No M&A você compõe interesse. As duas partes têm que chegar no mesmo lugar. Tem que ser bom para os dois, né? Ninguém tem que ganhar. Se ganhar, deu errado. Então, eu acho que isso foi um turning point importante na carreira. E daí, depois, você falou, então eu vou ir para M&A. E aí eu migrei, fui para o M&A, mas isso faz 20 anos, né? Mas eu tive ali meus 5, 6... Minha dermatologista é boa, tá? Espero que não pareça que faz tanto tempo, mas eu fiquei ali 6 anos no contencioso e depois eu migrei para o M&A e aí a carreira inteira sempre uma carreira transacional, mas participando de várias indústrias. E isso, acho que dá muita visibilidade de como os negócios funcionam no Brasil nos nossos diferentes ecossistemas. Porque nos Estados Unidos, você tem um mercado enorme, né? Eu brinco, é um aquário de tubarão. Então, os advogados acabam se especializando muito em determinadas indústrias. Acho interessante, mas acho monotemático. No Brasil, o nosso mercado não tem toda essa grandeza, né? Perfeito. Na nossa bolsa, a gente tem o quê? Mais ou menos 400 empresas listadas. Sim. Então, você tem a oportunidade de viver o negócio e de atuar em diferentes indústrias. Isso também dá muita visibilidade, né? Você acaba não sendo simplesmente um legalês ali para fazer um contrato. É um participante... Eu me considero uma participante do mercado. Então, atuo junto com o cliente nas decisões de negócio e nas decisões estratégicas. E nessa jornada, quando eu migrei para o M&A, eu tive a oportunidade de estudar fora, fiz os mestrados que você brincou aí, já tinha feito no Brasil, mas fiz lá fora também, e trabalhei fora. E isso também traz uma lógica diferente de negociação. É muito interessante você poder conjugar o que você faz aqui e estar do outro lado e ter uma perspectiva mais global. E o que te chama hoje mais atenção de todos os empreendedores ou negócios que você de alguma maneira participou e também aqui no G4 você é uma mentora, então você fala com muito empreendedor, fundador. O que te chama mais atenção no perfil desse empreendedor brasileiro e quais são os problemas mais recorrentes que eles vêm e trazem para você? Olha, o que eu mais admiro no nosso empreendedor é a coragem. Porque para empreender no Brasil, você tem que ser, em primeiro lugar, corajoso, né? Porque aqui a gente não tem só os desafios de qualquer empresário. Aqui você tem a imprevisibilidade absoluta, né? Então, assim, são 6 IOF, você dorme com um, acorda com o outro, né? Tudo bem, a gente também enfrenta o tarifaço como os outros lugares, mas a gente enfrenta também os nossos próprios problemas, insegurança de governo, insegurança jurídica. Então, você tem ali uma mistura grande. Nem o passado, né? Passado é incerto, futuro é incerto. Então, além de lidar com toda a carga tributária, que é muito difícil para o Brasil, você lida com todos esses outros elementos que traz um ecossistema de insegurança, né? Então, o empresário brasileiro, ele é corajoso. E eu tive a oportunidade, né, e graças a Deus a generosidade do mercado, de acompanhar muitos dos nossos empreendedores e fundadores ao longo de todos esses anos, e especialmente aqui no G4, porque aqui é possível ter uma escuta ativa. Então, o nosso público, ele gosta de compartilhar. Isso traz uma troca muito rica. Perfeito. E eu vejo como é solitário empreender no Brasil, né? Uma solidão, a dificuldade de você crescer, fazer o teu negócio prosperar, tá no topo sem apoio e sem ter um negócio que, de fato, tenha uma estrutura que permita que você não tenha a exaustão do seu capital emocional. Então, eu acho que o meu papel como mentora é justamente tentar entregar esse equilíbrio com essa experiência acumulada para ajudar nessa estratégia que é tão difícil quando ela é solitária. Perfeito. E quando a gente, né, uma das coisas que eu vejo quando eu estou conversando com muito dos nossos alunos é que sempre volta o tema de governança, mas não com a palavra governança. Eles vêm com outras palavras que no fim do dia são características. Imagina que você tá com febre. A pessoa fala, nossa, eu tô com febre. Meu olho tá doendo. E eles falam do sintoma, mas não entende a causa raiz, que é a governança. Então, quando eu falo que o tema governança vem, ele vem, pô, eu tô com um sócio que não tá trabalhando,
eu, né, dado que ele não está trabalhando, ele parou de receber o Prolabore por trabalhar, mas ele não está adicionando mais valor e eu sinto que eu estou trabalhando e gerando valor para ele muito mais do que para mim, porque ele está indo fazer outra coisa. Como que eu resolvo essa situação? Né? Então, é um problema de governança. O que uma governança bem feita muda de verdade no dia a dia do negócio? Muda tudo. E eu tenho a mesma sensação que você, de tanta escuta ativa que a gente tem aqui no G4, né? O sintoma aparece primeiro e quando a resposta é a governança, parece... A primeira reação é, não, mas não é isso, porque isso é muito burocrático, eu não consigo implementar uma governança no meu negócio, isso é coisa para negócio grande. Então, essa tende a ser uma primeira reação. Mas a verdade é que a governança, ela não está aí para burocratizar. O papel dela é ajudar. Então, o que você ganha quando você tem governança? Muda o clima, muda a qualidade da discussão, muda a cultura, porque governança nada mais é do que processo e regras claras. E ninguém gosta do que não conhece. E ninguém gosta de não saber para onde rema e como rema e onde vai chegar. E é isso que a governança traz, ela traz esse processo. Então, a ideia não é burocratizar. E a gente sabe que a gente tem um país de empresas de fundadores, e é um grande mérito, Perfeito. Inclusive. E muitas dessas empresas, elas ainda estão na primeira geração. Ou numa segunda geração muito firme, que já tem uma idade com mais senioridade. É difícil ainda conseguir ter essa permeabilidade de explicar que a governança não vai tirar daquele centro de poder a decisão. O que vai adicionar é estrutura. Ou seja, se você é sócio, você não deveria se preocupar em abrir a porta às 7 da manhã. Não tem que assinar cheque, né? Não pode chegar para o cara do comercial e falar para ele, esses descontos aqui não tem condição, como é que você está fazendo isso? Chegar para a pessoa de RH e falar assim, não, mas o fulano não pode ser promovido. Não cabe. Então, cada um tem que saber o chapéu que usa, né? Onde começa a tua esfera, a tua alçada de poder e onde ela termina. Isso é bom para quem exerce e bom para os demais, porque cada um sabe exatamente qual é o seu papel e sabe qual que é o plano de voo. Sem plano de voo, o negócio não vai para lugar nenhum, ele sobrevive. Perfeito. Então você pode lutar pela sobrevivência, mas a estrutura e a propulsão para a perenidade só com governança. E quando a gente fala em governança, você tem assim os temas principais que tem que ser abordado para você começar, para o empreendedor que está ouvindo a gente lá. Né? Você vai ter fases diferentes na vida do Sim. empreendedor, de tirar do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 10 para o 100, o 0 para o 1, aí não é uma empresa ali, o fundador mais 10 pessoas. Então, talvez a governança nesse momento não faz nem sentido, porque você está ainda testando um modelo de negócio, testando crescer, se é viável o negócio ou não. Mas, do 10 para o 50, do 10 para o 150, que é desse 1 para o 10, já começa a ter mais necessidade de governança. E talvez dos 120, 150 colaboradores para cima, daí ainda mais você precisa de governança. E não só isso, eu estou falando aqui em termos de colaboradores, mas também de tempo de casa. Às vezes você tem uma empresa ali com 6 meses, você precisa de menos governança, mas você está 1 ano e meio, 2, mas você já vai precisando de mais governança. Quais são assim, os temas principais, normalmente, quando a gente pensa numa boa governança, que o empreendedor que está ouvindo a gente deveria prestar atenção? Acho que você tocou num ponto importante, porque essa organização da governança, ela tem um impacto importante no time. Perfeito. E sem o time o negócio não cresce. E sem a organização o time também dispersa, né? Porque as pessoas deixam pessoas, né? Se não tem propósito, você não consegue crescer. Então, quando a gente fala de governança, acho que o primeiro ponto que tem que ser olhado é entender como é que está estruturado o relacionamento entre os sócios. Qual é o combinado? Né? Você até falou no comecinho da nossa conversa que muitas das dores dos nossos membros vêm justamente dessa divergência entre os sócios. Então, acho que a primeira pergunta é como está combinado o meu relacionamento com o meu sócio? Né? Como é que a gente colocou no papel aquilo que a gente combinou? Porque é importante colocar o combinado no papel. A ideia é até que a gente nunca olhe para ele, tá? E não é para ser complicado, mas a gente esquece das coisas. E como o negócio é dinâmico e a vida é dinâmica e a gente muda o tempo todo, é importante
né, memorializar aquilo que a gente combinou. Então, o acordo de acionistas, que você bem tratou. E não precisa ser um acordo complexo de 60 páginas. O acordo de acionistas não é o mesmo quando o negócio somos nós dois, quando o negócio somos nós e um fundo de private equity, ou quando nós vamos começar a receber investimentos e estamos começando ali a receber de um VC. São documentos diferentes para estágios diferentes. Então, acho que o primeiro ponto é o relacionamento entre os sócios. O que tem de principal no acordo de sócios simples, assim, as principais cláusulas ali ou temas que tem dentro? Eu gosto de falar que o acordo de acionistas ele é um tripé. Então, você tem 3 grandes áreas que você trata no acordo de acionistas. A primeira é governança, ou seja, quem faz o quê, qual é o papel de cada um no nosso negócio. Então, o que acionista faz, e aí pode ser cada acionista, a gente pode dividir papéis, mas assembleia de acionista, né? O que a assembleia faz? O que o conselho de administração faz? Aí você vai falar, mas numa empresa pequena eu preciso ter conselho? Ele não precisa ser complicado. É só quem traça estratégia. Conselho de administração é igual a estratégia. Então, como que a gente combina que essa célula vai traçar a estratégia, né? E isso é o conselho. E quem toca o dia a dia? Quem toca o bumbo? Né? Quem é o responsável por executar o nosso plano de negócios e seguir o nosso orçamento? É a diretoria. Então, essas 3 grandes áreas, né? Eu brinco que é a nossa tripartição dos poderes dentro da companhia, né? São as mais importantes. É o primeiro pé do acordo de acionistas, é a governança. Quais são as nossas alçadas? Quem faz o quê? E aí, lembrando, quanto mais importante o nível de decisão, sim, o sócio tem que se envolver. Quanto menos importante é dia a dia, estamos na diretoria. Então, inversamente proporcional. Carol, um ponto aqui importante antes de você falar dos outros 2 pontos é o seguinte, galera. Tem um material muito legal que se você for lá no meu Instagram, @bruno.nardon e mandar a mensagem salas, tem um modelo de governança de 4 salas de Harvard que traz exatamente isso que ela falou, né, do acionista, do conselho de administração, do executivo e da família, né, quando já é um negócio de segunda geração, terceira geração, em detalhes. Então, se você for lá no meu Instagram, @bruno.nardon e digitar salas, vai ter esse material que entra muito no detalhe, nisso que a Carol acabou de citar aqui brevemente, que é o primeiro pé desse tripé. Quais que são os outros 2 pés importantes desse tripé? Antes, vou pegar um gancho do que você falou, que é interessante. Na governança, quando a gente está falando de família, né, de negócio familiar, obviamente que a gente vai trabalhar o conceito de como as novas gerações entram no negócio, como é que é o plano para essa transição, como é que é a qualificação, quando que faz parte, de fato, de um conselho de administração, etc. Então, como eu falei, né, ele é moldado para cada situação. Não dá para falar, ChatGPT, faz um acordo de acionistas para mim, até vai fazer, mas não vai resolver. Então, essa é a primeira parte. Segunda vertical, são os direitos patrimoniais, ou seja, você é dono daquela ação, daquela cota. Aquilo é um investimento, que é dinheiro, né? É um valor imobiliário. Em que situação pode vender, quando não pode, quanto tempo você tem que ficar com aquilo, né? Que a gente brinca que é o lock-up, tá lock-upado, não tá, tal. Todo mundo escuta bastante essa expressão. Em que situações você pode negociar e tem que dar preferência para o seu sócio, ou uma primeira oferta para o seu sócio. Então, tratar daquela participação efetivamente. Tá? Quando pode vender, quando pode comprar, se eu for vender, se eu posso vender sozinho, se eu dou preferência. Perfeito. Se você pode se juntar à venda do seu sócio, que é o tag along, que a gente chama. Drag along, tag along. Se ele pode te arrastar, tudo isso. Então, óbvio, tem muito mais do que isso, mas assim, em linhas gerais, essa é a segunda vertical. E a terceira vertical é a solução de conflito. Então, como é que a gente vai fazer naquelas situações em que não convergirmos. Então, fomos lá, combinamos as alçadas, sabemos o que a Assembleia decide, o que o nosso conselho de administração, o nosso conselho consultivo, a nossa estratégia decide, dia a dia a companhia, tal. Quem pode vender, como e quando. Bom, não chegamos num acordo. Tá? Temos que fazer o plano de negócio para os próximos 2, 3 anos. Não estamos convergindo. Tem lá uma cláusula que se a gente não converge, aplica o que a gente decidiu com IPCA mais qualquer coisa, por exemplo. Mas temos que sair desse embate. Precisamos de uma sessão com solução de conflito. E aí a gente pode ter muita criatividade nessa solução de conflito, né? Não precisa ir direto para um judiciário ou para uma arbitragem. Uma mediação, ou traz um terceiro, né? Se for uma questão contábil, já prevê ali um auditor independente. Então,
tem uma construção para ser feita. O documento pode ser simples, tá? Tudo isso que eu falei não precisa ter tantas páginas, mas é importante, como eu já falei, prever a regra do jogo. O combinado tá claro para todas as partes e funciona bem. E, Carol, melhor hora para combinar é quando tá indo tudo bem, né? Que assim, porque quando tem briga não tem diálogo. Não tem nenhum diálogo. É igual casamento. Vai casar, define as regras do jogo depois. Porque, putz, é o que você falou, né? As pessoas evoluem, os anos passam, o quanto cada sócio adiciona de valor vai mudando ao longo do tempo. Quem adicionou mais valor no começo talvez adicione menos valor depois. As pessoas mudam de momento de vida. Então, você era sócio, ninguém tinha filho. Agora tem filho, a pessoa mudou. Às vezes ela ficava até 1 da manhã no trabalho, fim de semana trabalhando. Agora ela quer mudar o momento de vida. E tá tudo bem. Não tem problema. Faz parte da vida. Só precisa estar alinhado. Combinado e alinhado. E tudo bem. E o que você falou ali no começo, uma coisa que eu gostei muito, é que assim, o documento, o contrato, deveria ser feito para nunca ser utilizado. E que o bom senso e as conversas e alinhamentos deveriam existir antes de ir para o contrato. Porque uma vez que você foi para o contrato... já tem algum sintoma, né? Quer dizer que ali é o começo do fim. Pode ser, mas às vezes também o contrato traz clareza, né? Então eu acho que a gente muda ao longo do tempo, não dá para prever absolutamente tudo, mas algumas regras de transitoriedade e algum caminho já é possível prever. Então mudamos, mas temos ali boas soluções de conflito, de impasse. Isso já ajuda. Porque ter o contrato, ele é um elemento psicológico positivo, ele é um incentivo positivo. Perfeito. Então, se está memorializado, se é uma obrigação que temos que cumprir, isso ajuda no psicológico, é o que eu brinco. A cláusula de drag along está em basicamente todo o contrato de M&A, o ChatGPT te dá ela, tá? Se você botar lá. A gente não gosta de usar, tá? Porque, principalmente quando é uma companhia aberta, um fundo que tem uma questão reputacional, reporte para acionista, porque você força alguém a alguma coisa. E quando uma pessoa é forçada, ela naturalmente combate. E isso traz um contencioso, é custo de transação. Dá para usar, mas a gente não gosta muito. Mas o fato de ter ajuda muito, porque ele é um elemento psicológico de incentivo. Ou seja, o leverage não recai 100% naquele outro acionista menor. Ele não está com a faca e o queijo na mão. Não é dele o sei de dizer sim ou não. Ele tem que colaborar. Então, é um instrumento colaborativo, mas a gente não gosta de usar, tá? Eu até já usei, acho que eu sou uma das poucas advogadas de M&A que pode dizer que efetivamente já usou, mas nos 48 do segundo tempo, a contraparte entendeu que aquilo ia ser usado, e aí foi construtiva e falou vai. Falou vai. Agora, vamos para alguns cases interessantes, ou casos que você já passou aí nos seus últimos 20 anos. Eu sou dermatologista, é muito boa. Parabéns para ela. São mais que 20, tá? Ela é boa mesmo. Me conta alguns casos assim que foram icônicos para você, sem falar, logicamente, o nome da empresa ou o setor dela, mas que você fala, que você pode citar aqui, que te marcou, assim, de uma transação, de um contencioso, do que poderia ter sido evitado, naquele caso em específico. Foram algumas, mas vou tentar selecionar os exemplos pela ordem de emoção, vamos dizer assim. Então, teve um caso que me marcou muito, que eu assessorei um grande gestor a fazer a migração de uma casa, de um banco de investimento, para estabelecer a própria asset, que é uma asset muito bem sucedida, então é super conhecido, mas não vou falar os nomes. Foi uma negociação que durou quase 2 anos, foi muito longa. Que loucura. Porque era o fim de um non-compete que ele tinha com aquela casa, e de um período também que ele tinha se comprometido a permanecer naquela casa. E era uma carteira de investimentos muito grande que dependia dele, então no momento que ele se movimentasse, claramente todos os investidores iriam com ele. Só que ele é muito criterioso. Então ele sabia que no momento em que ele fizesse essa migração, ele não conseguiria entregar a rentabilidade para os investidores com todo aquele volume. E precisaria haver a devolução de valor para os investidores. Então precisou ter toda uma interlocução, não só com investidores, e aí foi muito mais do capital político e relacional dele, mas com a CVM, com o regulador. Porque foi paradigmático, né? Você precisava de fato de autorização para fazer isso. Então foi muito interessante porque todos os desafios se desenharam naquela transação. Eram partes muito relevantes, era um movimento que nunca tinha sido feito. Do ponto de vista regulatório de mercado também foi muito novo, foi muito longa a negociação e
chamava muita atenção do mercado. Então, me marcou. Porque... Então, deixa eu só ver se eu entendi o que você falou. Então, eu acho que até sei qual foi a transação, mas depois a gente fala aqui no off. O gestor, como ele tinha muito dinheiro, vamos falar que ele tinha ali 10 bi sob gestão. Faz muitos anos, tá? Ah, não, eu sei. Mas tá tudo bem. Vamos falar que ele tinha 10 bi sob gestão. Se ele fosse fechar o fundo, as pessoas poderiam falar, fechei o fundo, saí da gestão. As pessoas falam, eu aposto no gestor. Vou migrar. Vou sacar. Só que na hora que a pessoa saca do nada, o fundo é obrigado a fechar a posição. E se ela fecha a posição, né, daquilo lá para devolver o dinheiro, ela vai vender muito, basta, sei lá, tá em Petrobras. E se você tem um volume, ou qualquer uma ação, vamos falar uma ação menor, ela vende muito daquela ação, a ação cai muito. Então ele foi precisando conversar com os investidores para ir devolvendo aos poucos e diminuindo o tamanho do fundo, é isso? Ou não? Entendi errado aqui. Não, mais ou menos, mas o ponto é o seguinte, quando ele tem um capital muito grande sob gestão, ele precisa ter uma posição grande de rentabilidade em vários ativos, né? E na grande casa que ele estava, da forma como aquilo estava estruturado, funcionava, mas na casa que ele ia montar, ele queria fazer... Muito menor. Com mais valor agregado. Perfeito. E isso demandava um desafio grande, né? Então, me marcou muito. Então, esse foi um. Legal. Segundo que me marcou muito foi um deal que eu comecei numa sexta e fechei num domingo à noite. Parecia impossível. Eu achei que era impossível, mas é possível. Um deal enorme, tá? Então, sentamos numa mesa de negociação. Eu estava por um lado, que era um lado, vamos dizer, menor, mas era um player bem relevante, e o outro lado, que era um grande player do setor. E existia um interesse em fazer a aquisição desse business do meu cliente, que estava passando por um desafio regulatório, e o lado maior queria impor uma condição financeira com base nesse momento delicado que os meus clientes estavam vivendo. E os meus clientes eram 2 senhores extremamente elegantes, muito bem-sucedidos, com muito apego ao negócio, com toda a razão. E esse outro lado falou, olha, a precificação foi tão simples quanto, eu pago tanto. Meu cliente olhou e falou, de jeito nenhum, meu business vale 2x. Se você quiser isso, não quiser, não, mas você tem esse problema, então eu tô levantando, saindo da mesa. Eu assim, não. vamos discutir e tal. As duas partes ali do lado se conversaram, né, o CFO, o dono do business. Não, tá bom, a gente paga tanto. Então tá bom, então vamos começar. Aquilo pra mim, porque nós não estamos falando de dinheiro de padaria, tá? Nós estamos falando de centenas de milhões de reais, assim, próximo da casa de bi, que pro nosso mercado é um deal grande. Sim. Não é para os Estados Unidos, não é nada. Mas para o nosso mercado é relevante. Então, nessas vivências, você percebe que tem de tudo, né? Tem preços que são muito estruturados, com valuation cheio de premissas, e aí você faz 1000 exercícios, e costuma ser normal fazer assim, né? Tem critério, sim, obviamente, mas o negócio, ele tem muitos outros motivadores, né? E esse foi um deles. Que loucura, cara. Que loucura. O que você vê, assim, de todas as empresas que passam pelo G4, ou dessas que você viu, que separa uma empresa que está pronta para escalar versus as outras que não estão prontas para escalar? Eu gosto de fazer uma analogia. Quando você pega uma banda de garagem e coloca num estádio, você concorda que ela não tem estrutura para tocar no estádio? Porque o vocalista não sabe afinar o tom de voz, ele não entende como é que ele se comporta com aquele público enorme, você não consegue conectar os fios com as caixas de som, você não dimensiona a estrutura que você precisa para estar ali. É uma boa analogia para as empresas que não estão preparadas. Então, quando a empresa ela ainda está num estágio embrionário, eu já assessorei várias nessa situação que tem toda a capacidade de se preparar, ela subestima o impacto, por exemplo, de uma entrada no mercado ou de uma competição num aquário maior, tá? Porque essa estrutura que falta para a banda de garagem também falta para a companhia. Perfeito. Então, a administração tem que agir bem sob pressão. Você não pode ter cap table, que é bomba relógio, que vai explodir, né? Você não pode ter processo que não aguenta quando cresce, porque não entrega. Então, de fato, precisa se preparar. E aí, de novo, a governança faz toda a diferença.
Um ponto que você trouxe aqui que eu achei super relevante, que você falou do cap table é uma bomba relógio. Como que você sabe que um cap table é uma bomba relógio ou não? Ele tá mal estruturado, mal desenhado, nasce assim e você fala, meu, vai dar merda. Não é difícil, tá? Assim, tem alguns sintomas claros. Então, por exemplo, um que eu sempre brinco quando eu encontro. Quando tem mais gente que happy hour no cap table, vai dar errado. Porque você concorda que o investidor institucional vai olhar, vai ter uma pluralidade de pessoas. Qual que é a chance, sem um acordo de acionistas bem amarrado, de todos esses interesses serem convergentes? E da solução funcionar bem para todos. Cada um usa o número de sapato. Perfeito. Então, se você não tem um combinado, é muito difícil entregar. Eu brinco que tem um ativo super interessante no mercado de educação que eu olhei por 4 ou 5 private equities diferentes. Nunca dava jogo. E tinha uma razão. Eram famílias super complicadas que não se entendiam. No final saiu um deal, que até não foi eu que fiz, de um pedaço desse ativo. Mas não dava para entregar aquele deal, porque você não conseguia fazer composição de interesse. Perfeito. Então, assim, é normal quando você tem deals complexos, com muitos stakeholders, que você tem muitas vezes que fazer cardápio de opção, né? It's not one fits all. Então, você tem que fazer uma entrega mais customizada. Mas quando você está falando de um projeto de vida de alguém, de muitos alguéms, né? Ou do pai, tem carga emocional, né? Tem uma herança emocional que foi absorvida por aquela geração, tem um legado que se pretende perpetuar. Se não existe um combinado, é impossível conseguir ter deal. E tá cheio desses no jornal. Então, assim, você pode ler que todo dia aparece um. Muito bom. O que mais costuma quebrar quando o sucesso começa a aparecer na empresa antes da estrutura dessa governança acontecer? Acho que o relacionamento entre os sócios. Porque eu brinco, né? É muito importante na vida, e aí também, portanto, no negócio, comer um saco de sal com as pessoas. Porque daí você conhece as pessoas, não de açúcar, de sal. Porque a vivência, ela entrega muito daquilo que você pode esperar. A lealdade é muito importante em qualquer negócio, né? Não pode ter quebra de confiança. Se o combinado não está claro, não se viveu todas as etapas que precisavam ser vividas naquele relacionamento, que pode ser profissional, e de repente você tem uma explosão meteórica, o relacionamento não segura. E aí você tem outros desafios, porque você tem o financeiro, que muitas vezes não acompanha, tem todo o processo, como é que o business está funcionando. Então, de fato, é a crônica da morte anunciada. Perfeito. E tipicamente, quando você está conduzindo um deal, ou seja, o que mais costuma travar o deal, né? Aquele negócio? É uma cláusula, é um ego, é um desalinhamento? Acho que eu vou te dizer que o mais difícil é o ego. Então, muitas vezes o que acontece é duas posturas eu acho que são difíceis numa mesa de negociação. Primeiro é querer palco, querer aparecer. Seja o fundador, sejam os assessores, né? Isso é um problema. Mas quando existe uma postura de eu sou o negócio e eu vim aqui para ganhar, isso nunca funciona, porque como eu brinquei no começo, né? Quando você é do contencioso, você está fazendo ali tá querendo ganhar, né? Existe um lado para se defender, você é parcial, ótimo, vai existir uma vitória. Mas num deal, não é para ter vitória. O negócio tem que ser bom para os dois, né? O que eu brinco com os meus filhos, né? O amiguinho também tem que estar gostando de brincar, né? A brincadeira não pode ser só boa para você, tem que ser boa para o outro também. Então você precisa brincar um pouco do que o outro quer para convergir e ter amigos. No deal é a mesma coisa, tem que ser bom para outra parte, senão não tem deal. E acho que a gente tem que lembrar que atualmente a gente está num mercado bastante desafiador. Não estamos num mercado de vendedor, estamos num mercado de comprador. Juros altos, dificuldade de crédito, muita oportunidade para investidor, muito embora a gente tenha muita instabilidade macroeconômica. Então, todos aqueles que tiverem interesse em entrar num deal, precisam entrar numa postura construtiva. Porque, senão, diva não faz deal. Né? Então tem founder que mais atrapalha do que ajuda na mesa de negociação. Tem. Tem, principalmente quando entra com essa postura de quero ganhar e eu sou a empresa, I know better. É bem difícil lidar com essa postura. Mas, por um lado, eu entendo. Porque
quando um negócio que está sendo transacionado faz parte da história daquela pessoa, né? O filho daquela pessoa, precisa ter um cuidado, um tato na negociação, e às vezes você tem que proteger o founder dele mesmo. E já ocorreu isso de você proteger o founder dele mesmo? Muitas vezes, porque o que a gente vê é founder exausto, né? Burnout emocional, pressão, solidão, como eu falei no começo, e é muito difícil quando o founder está num momento de pressão, quando falta dinheiro, quando está preocupado, não está fazendo deal por estratégia. Então, assim, o meu papel... Ele está fazendo deal porque pelo desespero. Isso. E isso não funciona bem, porque a gente precisa ter clareza para negociar. Então, eu gosto de brincar que o meu papel é ser um samurai de um shogun. Então, eu tenho que ir na frente, dar uma segurada, porque a gente precisa negociar com clareza e com cabeça fria, né? Você não negocia pressionado, você negocia com estratégia. Até porque se não for assim, não vai funcionar para nenhuma das partes. Então, não pode ter ansiedade improdutiva. O deal leva o tempo que o deal leva. Ele pode ser rápido, de uma sexta até um domingo, mas você tem que entender o ambiente que você está negociando e quem é a sua contraparte. Porque é aquela coisa, sabe, mulher desesperada que quer casar com o cara que encontrou na primeira vez... Não vai conseguir. Não vai. Porque vai afastar a pessoa. Vai afastar. Então, acho que precisa ter, de fato, calma e estratégia para negociar. Cara, isso é muito louco. Eu já negociei algumas vendas de participação que eu tinha em alguns negócios, né? E meu pai sempre me falou, desde que eu era pequeno, falou, cara, você não precisa ter pressa para fazer negócio ruim. Isso. E graças a Deus, né, em todas as negociações que eu fiz aí, foram algumas, eu tive paciência e os contratos e acordos de acionistas eram bem escritos de uma maneira que protegia eu, mas protegia o outro lado também. Então, não precisou ter pressa, mesmo se nenhum quase foi um shit show, né? E às vezes você tem que lidar mesmo com uma grande pressão, né? Pressão financeira, pressão emocional, de mercado, porque as janelas de mercado abrem e fecham. Sim. Mas eu acho que precisa ter controle, como tudo na vida. E assim, você já participou de muita negociação. O que você viu, assim, a diferença de gente que joga junto, de gente que não joga junto? Acho que fica claro que joga junto quando tem uma visão de longo prazo. Se não existe uma visão de longo prazo, ou uma visão construtiva, você percebe que aquilo é artificial. Então, os nossos membros sempre trazem para nós muita dificuldade de trazer sócios, investidores, parceiros para o negócio. E até clientes mesmo, de trazer gente para conselho, para estratégia. A preocupação tem que ser de longo prazo, né? A parceria tem que ter motivo. Se você está preocupado com foto no LinkedIn, eu sou board member, ou eu fiz aqui esse deal, olha aqui, é mais um sucesso, esse tipo de postura não funciona. Então, eu acho que precisa ter uma visão construtiva e de longo prazo para você entender que está jogando junto. Perfeito. E o que acontece numa sala de negociação que nunca aparece no contrato? As alianças. Como o jogo é construído. Conta um pouquinho mais disso, daí é interessante. Porque a mágica acontece nos bastidores. Quem acha que é ali naquela mesa de negociação que as coisas acontecem, tem uma ingenuidade grande. Porque a mesa de negociação, ela funciona para aquilo que está no contrato, né? Para aquilo que vai estar escrito. Mas, de verdade, para construir um deal, existem muitos passos antecedentes. Então, você precisa combinar o jogo, você precisa saber quem é o teu interlocutor, o preço precisa estar muito alinhado, a visão de negócio, seja para vender 100%, seja para fazer uma aliança, precisa estar muito clara. E o alinhamento de propósito precisa ser feito com quem, de fato, tem a caneta. Então, na mesa de negociação, eu brinco, né? Se é uma mesa de negociação, como muitas eu já participei, 30 pessoas, 40 pessoas, eu acho totalmente improdutivo, mas tem players que gostam, né? Embora esteja ficando fora de moda, ainda bem. Mas, loucura, cara. Não, porque é uma loucura. Porque é uma loucura. Mas, de fato, os pontos que são importantes, eles têm que ser discutidos ali no one-on-one. Quem é decision maker? E que vai ali fazer um negócio. Então,
Isso eu acho que o contrato não mostra, porque o contrato depois ele reflete o combinado, né? Aquilo que foi acordado. E ele é bastante objetivo. O problema nunca é o contrato. Se for, tem alguma coisa errada. O negócio é, temos alinhamento? Falamos, né, de igual para igual com as pessoas certas? Entendemos que negociamos com pessoas? Porque cada um carrega a sua história para fazer o deal, né? Você traz você para a mesa, eu trago a Carol para a mesa. Então isso é importante, essa leitura de quem está sentado, ela é fundamental. Muito bom. Bom, falando aqui um pouquinho de empresa familiar e sucessão agora. Você acompanha de perto, né? Sucessão, governança, que nem a gente está falando. Qual que é o erro mais comum que você vê nas empresas familiares que estão passando por uma sucessão? Eu acho que a confusão é entre herança e cargo. Então, herança não é gestão. Eu acho que essa confusão, ela é uma confusão natural. E ela tem um mérito importante, que é emocional, né? Muitas vezes, o herdeiro, quando ele herda aquele negócio, ele sente um dever emocional de suceder. E acha que suceder é ser executivo, tocar o negócio. Mas na maioria das vezes, o herdeiro não quer e nem deveria estar no negócio. Porque estar no negócio é ser executivo. E ser executivo é ter obrigação, né? É responder, é ter accountability, né? É trabalhar. Então, se não existe esse desejo ou essa aptidão, né, essa capacidade também, não tem problema. Porque é o que eu falei, acionista é acionista. Né, conselheiro ou executivo estratégico tem essa capacidade, teve esse treinamento, essa formação. E a diretoria toca o bumbo, né, profissional. Então, acho que essa separação é muito importante, né? Não confundir a herança emocional com o cargo do business. E quando a gente está falando daquele fundador de primeira geração que quer, de alguma maneira, forçar a segunda geração a estar na empresa, coloca a turma para dentro, mas, ao mesmo tempo, não larga o osso para que essa galera floresça lá dentro, para, de fato, assumir. Porque, de fato, concordo, herança e cargo não é a mesma coisa. Você tem a sala do acionista, do conselho e do time executivo, e muito bem, você pode ficar só no de acionista e contratar um conselho bom para gerir, ou você pode estar no acionista e no conselho, e o teu cargo talvez seja esse de ser conselheiro na companhia e ter um time executor muito bom. Agora, vamos dizer, né, no caso de muita gente que passa aqui pelo G4, que você tem tudo isso junto, misturado, o dono é acionista, é conselheiro e está no executivo, é o CEO da companhia, é o fundador, e ele quer que algum dos filhos, alguém assuma. Às vezes você tem até aquela pessoa que já está ali 5, 10 anos, o pai já passou da data de aposentar, mas não quer largar o osso. Como que você vê isso? Acho que é comum, acho que é uma dor comum, não só aqui na nossa comunidade, mas uma dor comum. No mundo inteiro. Né? No Brasil, com certeza. Eu acho que precisa ter coragem da família. Então, de novo, né? Coragem acho que é um elemento importante para muita coisa que a gente está falando aqui. E a construção, as alianças, como te falei, né? O bastidor, né? Onde a mágica acontece. Então, precisa existir, como tudo na vida, uma boa composição para começar a endereçar conversas e, muitas vezes, trazer um terceiro. Porque despersonalizar e ter um terceiro que facilite essas conversas faz muita diferença. Até para dar legitimidade, né? Eu acho que é muito importante. E precisa existir um elemento que muda o jogo, que é deixar claro para esse fundador que ele não vai deixar de estar no negócio e não vai perder a relevância, mas ele vai resguardar a perpetuidade daquele negócio para as próximas gerações. E você tocou num ponto que poxa, ele quer forçar as próximas gerações a estar no negócio, mas sem habilidade. De novo, ninguém gosta do que não conhece. E as coisas são gradativas, né? Não é por força nem por violência, mas é por convencimento, bom convencimento. Então, acho que esse pacote, ele é um pacote importante, mas, de novo, sempre de relacionamento. Perfeito. Né? Precisa ter inteligência emocional e boa assessoria para você ir pelas beiradas, como tudo na vida, e conseguir construir um caminho. Não será do dia para a noite. Perfeito.
Galera, olha só, aquele primeiro material que eu dei para vocês, as salas, nem estava aqui no roteiro, porque tem um outro material aqui para vocês que fala muito sobre responsabilidade, cultura forte e liderança que funciona, né? E o time que separou também um framework completo para você construir uma cultura de dono dentro aí da sua empresa. De novo, vai lá no @bruno.nardon e joga a palavra governança, tá bom? Coloca essa palavra lá, só a palavra, e você vai ter também esse material gratuito aí disponível para você. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Brasil e fora do Brasil, né? Então, a gente tem... você atua em deals e negociações que são globais. O que muda quando a negociação ela cruza a fronteira, né? Não é só o Brasil é o Brasil e alguém de fora querendo comprar um ativo no Brasil, mas uma empresa brasileira querendo comprar um ativo de fora. Por exemplo, um que acabou de acontecer, que foi a Visma comprando a Conta Azul por $300 milhões, se eu não me engano. Baita transação, né? 1,6, 1,7 bilhões de reais. Brutal. Brutal. Para o nosso mercado, brutal. Brutal, né? Vini, um grande abraço aí para você, já participou aqui do Papo de Gestão. Golaço, baita golaço. O que muda nessas negociações quando elas cruzam as fronteiras? É uma pergunta interessante, porque não muda só o idioma, né? Uhum. Muda a lógica. Né? A lógica muda bastante. Então, acho que tem alguns aspectos dessa mudança. Em primeiro lugar, a cultura. Então, todo investidor internacional, ele busca organização e objetividade. Então, para começar pelo abstrato, né? Vamos dizer assim. A gente no Brasil, até porque a gente precisa improvisar, né? Uhum. Aqui tudo acontece a todo momento, né? Um trem fantasma, cada curva um susto. Então, a gente tende, muitas vezes, a não ter tanta organização. Mas o investidor busca. Então, se preparar é muito importante. E os players internacionais, eles buscam agilidade. Então, respostas rápidas, objetivas, a forma de lidar é diferente. A gente aqui tem o jeito brasileiro, gosta da pessoalidade, né? Dá uma improvisada, o que é super bom, construtivo. Acho que é um ativo dos nossos empresários e dos nossos times de negócio. Mas a lógica muda um pouco quando você está negociando. Então, acho que essa é a primeira grande mudança. Segundo, se o ativo do Brasil é uma ponta do negócio, você precisa entender qual que é o teu leverage naquela negociação, onde você se encaixa. Então, também é uma questão de pertinência dessa negociação. E terceiro, qual é a cultura do teu investidor, do teu comprador? Muito importante. Se é um investidor chinês, muitos desafios, né? Porque a forma de reporte que eles têm são diferentes, eles tendem a não valorizar o profissional que presta serviço, seja dentro do business que está sendo adquirido, sejam os assessores. Então, tem os desafios até das composições de engajamento e tudo mais. E as mesmas perguntas serão feitas 1000 vezes, porque tem as cadeias de reporte. Até eles têm uma sociedade em castas, não só socialmente, mas também no business. Então, eu acho que precisa ter uma boa leitura do jogo, que é uma leitura bem diferente, vai ser uma dinâmica diferente do que aqui no Brasil. Precisa ter uma preparação, né? E precisa estar assessorado. Então não adianta chegar, o que eu falei, não adianta botar banda de garagem para tocar nesse estádio. Não vai dar bom, né? E o importante é que você não pode queimar o teu negócio no mercado. Então, quando não dá certo o deal, e os mercados são pequenos, nós nos conhecemos todos, né? O mercado é pequeno. As notícias viajam rápido. Então, não é legal o teu business ficar marcado por não ter ido para frente. Não tem problema, acontece muito, tá? Várias transações não funcionam, mas que não funcione porque não teve uma composição financeira ou porque você resolveu dar outros rumos para o negócio ou teve uma proposta melhor. Não porque estava despreparado. Perfeito. E tem algum ponto que o brasileiro mais tropeça nesse deal internacional? Além disso que você falou? Acho que essa organização prévia, eu observo né, que é muito comum no mercado, e acho que essa cultura de entregar algo que não é exatamente o que foi pedido. Improvisar. Perfeito. Né? Acho que isso não é bem visto. Então, isso eu acho que a gente precisa ter uma cultura, e aí vai no nosso papo de governança, né? Porque na governança você tem processo. Quando você organiza, isso tudo fica de fato num formato que é o formato para ser entregue. Perfeito. Aí já resolve.
E agora me fala um pouquinho mais sobre o curso, a formação aqui no G4 que você participa, sobre quais temas você fala lá, quem são os outros mentores que estão contigo, e conta um pouquinho aí para a galera que está ouvindo a gente, o que eles podem esperar ao ir para lá junto com você e outras pessoas maravilhosas que a gente tem no time. Sim, é uma imersão muito interessante, acho que prepara muito bem, de uma forma prática e objetiva, a nossa comunidade. Primeiro, como que é o nome da imersão? Estamos estudando esse nome. O novo nome. O novo nome, eu proponho que seja governança, planejamento e perenidade. Perfeito. Porque é o que a gente quer entregar mesmo, Sim. Governança, planejamento e perenidade. Perfeito. Ninguém gosta de escutar que vai morrer. Eu, inclusive, atendi durante muitos anos uma família bem reputacional, tive o privilégio de fazer toda a estruturação e tudo mais, e no Family Office existia uma brincadeira que... Brincadeira não, era como se falava. Se o fulano morrer, eu falava, gente, mas como assim se ele morrer? Ele vai morrer. A questão é quando, a gente não precisa falar para ele. Uhum. Né? Você tem que ter um viés positivo. Sim, mas todo mundo vai morrer, então é importante preparar. Perfeito. Mas antes de pensar em suceder, vamos organizar, né? Vamos ter governança. Então, é uma imersão bacana. Eu acho que não temos no Brasil um produto que seja tão prático e orientado para o nosso tipo de negócio quanto essa imersão. É uma imersão que fizemos a 6 mãos, do zero, eu, a Beli e o Mika. O Mika Pfeffer da Suzano, a Isabelle Randon do Grupo Randon. E eu e a Dani, são 8 mãos, e a Mari, que nos apoia ainda. Fizemos com todos os vieses importantes para esse tipo de reflexão. Então, a Beli e a Dani entregam todo o preparo de governança familiar, Legal. Com preparação psicológica e motivações de fundo emocional para ajudar nesse desenho. Eu falo sobre governança corporativa e sobre uma reflexão de planejamento e perenidade para uma possível sucessão. E o Mika fala bastante do case da Suzano, conta todo o processo de profissionalização e governança da empresa e a experiência que ele tem tido no negócio. Então, é uma vivência prática, rica, que pode acabar num bom investimento, num bom M&A ou num negócio que, de fato, não é uma banda de garagem, né, que está preparado para tocar no estádio. Então, vale a pena participar. Não é para todo mundo, tá? Acho que isso é importante. Para quem quer? O nosso público, ele é um público determinado. Precisa ter senioridade para participar, senioridade no negócio, seja como executivo, seja até como membro da família, e precisa ter a caneta, seja como executivo, seja como membro da família. É bacana para membros mais novos, para se familiarizarem com dinâmicas de governança, mas entendendo que eles estão sendo introduzidos naquela realidade. Acho que esse é o nosso público. Tá? Executivos que estejam mais no operacional do dia a dia, acho que não funciona. Então, acho que é importante alinhar a expectativa. Muito bom, muito bom. Galera, olha só. Esse produto é um produto que muitos dos alunos nossos que passam aqui pelo G4 pedem, principalmente por essa parte da sucessão, né, familiar. E não só por isso, governança, todo esse tema. E, poxa, a gente tinha ela num outro formato, super bem sucedido, e agora a gente está atualizando ainda mais para entregar mais valor para quem será aluno dessa imersão. Vamos para um bate-bola final aqui? Vamos lá. Bora. Tag along ou drag along? Até já falamos, né? Sim. Ninguém gosta de ser dragado, mas é um bom incentivo psicológico. Uma tag along, é sempre bom escolher acompanhar, poder acompanhar. Explica pra galera qual que é a diferença de um pro outro. Tag along é o direito de venda conjunta. Uhum. Então, ele é um direito contratual que é conferido para um acionista de acompanhar o outro acionista caso esse outro acionista resolva vender. Então, e normalmente a gente põe um percentual de 50% ou mais. Então, exemplo prático, você resolveu vender a sua participação e você tem 50%, eu tenho 30%. Se eu tenho tag along e você resolver vender, e aí tem várias regras, obviamente, de precificação, mecânica, processo, eu posso dizer, olha, gostei, quero vender também. Então, esse é o tag along. E o drag along? O drag along é o direito de poder obrigar o outro a vender caso o determinado acionista queira vender. Então, mesma lógica. Geralmente, quem tem 50% ou mais, se decidir vender
em determinadas condições, preço mínimo, né, tem todas as regras, pode arrastar os outros acionistas e obrigá-los a vender. É muito bom para quem tem o drag, porque isso significa que você tem liquidez da sua participação, ou seja, se o terceiro não quiser entrar numa comunidade que ele não acha que é uma comunidade construtiva como sócio, ele compra todo mundo. Né? Mas é difícil. Leva 100% do negócio. Mas, de novo, é difícil por quê? Porque você está forçando. E quando você força, você tem, de fato, interesse contraposto. Se brigar, é custo de transação. Mas é um bom elemento psicológico. Mas mesmo estando no contrato, pode ser ainda... Pode ter briga? Pode, porque é sempre possível litigar. Que as condições não são favoráveis, Entendi. que determinadas cláusulas não foram respeitadas. Entendi. E outra coisa, e aí um pouco legalês, você precisa de fato assinar, né? Então, para transferir participação societária, estamos falando de empresa familiar, você precisa de assinatura no livro societário, né? E no contrato. Se você não tem uma procuração daquele acionista antes, você precisa de uma ordem judicial que vai suprir a assinatura daquele acionista para fazer a transferência. Então, de novo, o contrato tem que ser bem feito. Eu sempre brinco. Tem uma coisa que é mais cara que advogado caro. É contrato mal feito. Advogado barato. É isso. Então aí você põe até... Que tem a ver com o contrato mal feito. Porque o chat GPT te dá a cláusula de drag along, mas tem a cláusula mandato? Tem a procuração? Você consegue exercitar? Não. Isso é engraçado, né? Porque muita gente fala, pô, mas é óbvio, o drag along faz muito sentido, né? Tanto para o majoritário quanto para o minoritário. Se o preço for favorável. Às vezes ele acredita na valorização do negócio, às vezes é o negócio da vida dele, às vezes ele está brigando com outro sócio e não quer topar a venda. Tem muitos elementos que podem influir nessa decisão de ser melhor ou pior, mas é bom ter, é um bom incentivo. É por isso, galera, que você conversar com quem tem experiência, na verdade, que já passou por muitos casos diferentes, você sabe que a pessoa vai ter já a experiência de cobrir, né, todo esse quebra-cabeça e conseguir ver não só os impactos de curto prazo, mas de médio, longo prazo, de segunda derivada, terceira derivada, de uma decisão bem tomada ou mal tomada. Fundador que lidera sozinho ou um conselho forte? Um fundador que tenha clareza e serenidade para ter um apoio estratégico. Boa. Pior erro que você já viu em um contrato? Eu já vi tantos. O pior, assim, você fala, meu Deus do céu. Pensar na execução daquilo que você está escrevendo, né? Como é que, se aquilo acontecer, como que você vai fazer para aquela cláusula ser realidade? Então, agora, recentemente, estava assessorando uma turma de fundadores a vender o remanescente da participação deles num business que foi muito bem sucedido. Eles tinham, de fato, uma opção de venda. Se o negócio capturasse todo o valor que eles imaginaram, capturaram muito mais. E tinha uma fórmula da composição desse preço para essa segunda tranche para ser exercida. A contraparte não foi bem assessorada. Eu já tinha percebido na negociação que existia um glitch ali, porque todas as vivências dos 6 meses de 2025 não estavam previstas na fórmula. Então, o que acontece? Você travava o resultado em 2024, mas pensa que a opção ia ser exercida no meio do ano de 2025. Então, quer dizer, endividamento, resultado, dividendos, nada estava capturado. Ou seja, você imagina se os meus clientes não fossem honestos, se eles quisessem limpar o caixa, eles poderiam fazer dívida, entregar, exercer. Tá, eles poderiam game a fórmula. Eles poderiam hackear a fórmula a favor deles para eles conseguirem. Não era uma fórmula nada difícil, estava escrito. Então, assim, também era só ler. Não era assim, não era rocket science. Mas é isso aí. Boa. Afinal, breve, para que a governança serve? A governança serve para trazer segurança e estrutura, né, para não colapsar. Então, se tiver pressão, se precisar, o apoio está ali. Né? Se o fundador morre, o que acontece? O que acontece? Um conselho direto para quem vai negociar a empresa. Prepare-se. Né? Ninguém vende CNPJ. No Brasil, você vende um pedaço da sua história. Então, é muito importante estar preparado e não negociar sob pressão, porque é o que você construiu que está em jogo. Muito bom. Quer deixar uma mensagem final para a galera? Pessoal, a nossa missão aqui é gerar empregos para o Brasil e trazer aquilo que a gente viveu das nossas experiências para melhorar os nossos negócios. Então, contem conosco.
Valeu, galera. Muito obrigado. Carol, obrigado por ter Bruno, foi um prazer. ficado essa 1 hora aqui. Queria que tivesse muito mais tempo, mas Foi a bacana. horinha Marcamos é outro. direta ao ponto. Obrigado vocês por terem ouvido mais um episódio aqui do Papo de Gestão. Segue a gente no @G4 Podcasts. Segue a gente no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Spotify. Dá um like, comenta e envia para um amigo, familiar ou para alguém que está precisando ouvir esse episódio. E lembre-se, a imersão que a nossa querida Carol vai fazer aqui com a gente, né? Já está fazendo, mas será uma nova imersão. Se você quiser saber mais também, me envia lá na DM. Tenho interesse em saber mais dessa imersão e o nosso time vai entrar em contato contigo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu!